A esclerose múltipla faz com que a maior parte da população pense em dor nos ossos, nas articulações, né? Uhum. Então explica um pouco o que é a esclerose múltipla de fato, doutor. Então, o que é a esclerose múltipla, né? Ela é uma doença ela é uma doença desmielinizante. O que quer dizer isso? Porque o senhor trouxe E- detalhe agora já dos olhos, né? A desmielinizante por quê? A gente tem nosso neurônio lá, ele tem uma capinha. Essa capinha é como se fosse um fio. Sim. Um fio com a capinha. Essa capinha é uma capinha que a gente chama de mielina. A mielina serve para a gente acelerar os processos, para a gente ver melhor, para a gente se movimentar de maneira rápida. Ou seja, movimento dos olhos, movimento do braço, da perna, equilíbrio, velocidade de pensamento. Agora imagine eu tirar essa capinha. Se eu tiro essa capinha, tudo fica mais lento. Agora, por que que na esclerose múltipla eu tirei a capinha? Porque o próprio organismo se atacou. Então a gente fala, muitas vezes, numa doença autoimune, que é o próprio organismo se atacando. Por mais que hoje muita gente nem considere que seja talvez tanto autoimune, porque hoje tem-se teorias que a pessoa desenvolveu essa autoimunidade porque no passado ela teve uma infecção. Então muitas vezes ela teve uma infecção que muitas vezes a gente não consegue prevenir, e o principal vírus associado é o Epstein-Barr vírus, o EBV, e aí a pessoa teve aquilo e no futuro desenvolveu esclerose. Mas quando eu estou falando desse jeito, não é só um fator. Então, para se ter esclerose, eu preciso de vários fatores. Então, o que é a esclerose múltipla? É uma doença desmelinizante, porque tira a capinha, é uma doença que tem um componente autoimune, e é uma doença que tem outros fatores que podem, juntos com isso tudo, causar a doença. O organismo se atacar. Denominação múltiplas. Múltipla, né? Então são vários territórios do corpo. Pode ter vários sintomas, dependendo de onde pegar. E geralmente os sintomas estão no sistema nervoso central. O que é sistema nervoso central? A parte aqui do cérebro e da medula. Então ele pega toda essa região. Pode pegar uma região do olho, que também faz parte, de certa forma, do sistema nervoso central, então afetar a visão. Pode afetar a ligação de um movimento de um olho com o outro, equilíbrio, Na né? fala? Na fala, afetar a questão de esfíncter. O que é esfíncter? Segurar o xixi e segurar o cocô. Imagine. Então, segurar as fezes. Ele pode ter essa dificuldade de segurar, movimentar as pernas, movimentar os braços. Em casos mais graves, até a questão da respiração, né? Pode afetar, se for um caso mais grave. Que geralmente esses casos muito mais graves são mais raros. Sim. Então, os sintomas muitas vezes são sutis. Então, muitas vezes a gente até fala de existir sintomas invisíveis. O que é isso? Muitas vezes a paciente ele se queixa de uma fadiga. Essa fadiga acontece no decorrer do dia. E geralmente piora nos períodos de calor. Uma fadiga, uma fraqueza. Poxa, doutor, mas tem outras doenças autoimunes que também causam fadiga? Tem. Mas já é um sinalzinho que a gente tem que ficar de olho.